tá faltando Uhum. esse acolhimento, essa questão com os pais. E tudo bem, eu entendo que o pai quer dar o melhor, não é isso, né? Mas no momento em que você fala assim, ó, meu filho só vai estudar. A carreira do seu filho começa lá com 7 anos, quando ele faz as tarefas domésticas. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Turncast, episódio de Natal, falando sobre carreira, né, Victor? Isso aí, o ano voou, né? Já estamos no Natal, caramba, meu. Sejam bem-vindos mais uma vez, como o Leandro falou. E antes da gente começar o nosso episódio, eu já quero convidá-lo a conhecer o nosso estúdio. Nós estamos aqui na Zona Norte, na Parada Inglesa. E o que nós temos aqui? Um estúdio de podcast, estúdio de fotografia e produção de conteúdo. Você que é empresário, você que é prestador de serviço, eu sei a sua dificuldade que você tem para produzir conteúdo, para gravar, para fazer qualquer tipo de conteúdo para rede social, que é onde você vai se vender, né, Leandro? Isso, e também cursos online, hoje está em bastante crescimento, né? A questão dos cursos, então muitas áreas estão nos procurando justamente para poder se comunicar com o público-alvo de uma forma mais leve, mais orgânica e também, né, ter lucro através das principais plataformas, Hotmart, Monetize. E eu tenho visto que a grande dificuldade, quem é contador, quem é advogado, quem é enfermeiro, médico, enfim, é se tornar, não é se tornar um influenciador, mas é você produzir conteúdo nas redes sociais. E de qualidade, né? De qualidade, exatamente, né? Por isso que você precisa ter um roteiro, ter alguém que te assessore, ter uma iluminação legal, uma imagem legal, um áudio legal. Por quê? Porque você precisa mostrar que você domina aquele assunto. Só assim você vai chegar no seu cliente. Então, por isso, a gente está convidando você a vir conhecer nosso estúdio. Então, para falar conosco, é só entrar em contato pelo WhatsApp no 11 97732 3801. Vai ter sempre um especialista aí para conversar contigo e auxiliar. Traga a sua ideia que a gente coloca ela em prática, né, Leandro? Isso aí. Então, vamos apresentar a nossa convidada super especial de hoje, que é a Ornella Lopes. Ela tem 26 anos de carreira no RH. Ela já passou pelas áreas de recrutamento e seleção e BP, que é Business Partner. Então, vou falar para ela, vai explicar um pouquinho sobre a carreira dela e depois tem uma surpresa no final. Então, seja muito bem-vinda, Ornella. Bem-vinda. Estreando o nosso estúdio novo, literalmente. Muito bonito, por sinal. Você gostou? Maravilhoso, aconchegante. Obrigado. Né? Eu fico meio nervosa na frente das câmeras, mas aqui eu tô em paz. Ai, que bom, que bom. Super. Mas essa é a ideia, deixar o convidado relaxado, tranquilo, porque o intuito do nosso podcast é mais do que trazer o conteúdo, mas explorar o melhor do convidado também. Né? Então, a sua história, para inspirar pessoas que estão do outro lado. E tem muita gente que pode querer trabalhar com RH ou está num momento de carreira ou de transição, início mesmo, e nada melhor do que trazer uma profissional aqui para falar sobre, né? Então, fala um pouquinho, né, sobre a sua carreira. Por que você escolheu RH, primeiro de tudo? Olha, RH, eu brinco que não fui eu que escolhi o RH me escolheu. Fui picada pelo bichinho do RH e aí nasceu a minha carreira, né? Eu amo pessoas, eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de estar com pessoas e o meu propósito de vida realmente é desenvolver pessoas e trazer o melhor delas, né? Então, eu comecei a minha carreira trabalhando na parte de recrutamento e seleção, né? Era uma empresa aí multinacional, voltada para processos para outras empresas. Então, a gente atendia grandes players e eu comecei minha carreira ali, trabalhando com recrutamento e seleção, né? O que eu adorei, porque você entrevista pessoas, você conhece pessoas, né? Então, ali você começa a pegar a essência. Isso é muito bacana, né? Eu acho que foi a melhor escola que eu poderia ter. E aí eu virei BP, que a gente chama de Business Partner, que é quando você atua em todos os subsistemas de RH, né? Então, você recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, você acaba atuando, você acaba sendo uma parceira de negócios, né? Você tá ali para solucionar os problemas que possam ter com o seu cliente interno, que são os funcionários, e a alta diretoria, né? E é muito legal você falar isso, porque geralmente, para quem é leigo, para quem não domina tanto o assunto, quando você fala em RH, você é confuso com o departamento pessoal. Sim. A pessoa não sabe se é RH. Ah, não, então você faz folha de pagamento, você fecha a lerite, você faz essas Nossa, coisas. Vira uma confusão, né? Então é legal você trazer esse esclarecimento pra gente. Foi excelente você trazer essa pauta, Vitor, porque assim, confundem demais. O departamento pessoal, até em questão de perfil, tá? Quando a gente fala em departamento pessoal, a gente tá falando de uma pessoa analítica que tá ali para fazer folha de pagamento, pagamentos, fazer até um atendimento ao cliente, né? Enfim, mas existem esses dois lados. A gente tá falando, vou trazer uma comparação aqui, né? O departamento pessoal é matemática, né? É pura matemática. Cálculo, né? Cálculo, essas coisas. E o business partner não, é relacionamento.
são as relações interpessoais. Tem, óbvio, a parte de matemática, a parte analítica, mas é relacionamento, né? Você buscar um treinamento para o pessoal, você vê se aquela pessoa, o perfil que ela tem, as características que ela tem se adequa naquela vaga que está sendo solicitada, como você pode trabalhar, tudo isso faz parte do seu trabalho. Faz, e assim, eu brinco que é como se eu fosse uma secretária dos funcionários e do empresário. Eu tô ali para fazer essa ponte, né? Então, toda e qualquer necessidade ali que a empresa possa ter, que os funcionários também tenham, esse é o meu papel, é cuidar de pessoas, né? Legal. Então, quando eu entro numa organização, por exemplo, a Business Partner, ela trabalha muito com essa parte de processos, procedimentos, cultura. Nossa, como a cultura de uma empresa é importante, Vitor, porque sem a cultura da empresa estabelecida, você não consegue desenvolver pessoas, né? Então, você vai dar um treinamento, se a cultura ela não é bem desenvolvida, você não desenvolve pessoas. Eu tive uma grande dificuldade em empresas que eu trabalhei quando a empresa é familiar. Porque ela é fechada, né, um núcleo, e aí quando você começa a profissionalizar um negócio, né, não que trabalhar com a família não seja profissional, mas você começa a trazer pessoas de fora daquele nicho, como você começa a quebrar essa essência das pessoas, é difícil você trazer essa... Muitas empresas estão trabalhando, eles não têm missão, não têm valores. Né? Por exemplo, eu tive o privilégio de trabalhar em empresas multinacionais, então toda a minha carreira foi desenvolvida em maravilhoso, porque já está tudo pronto, né? Assim, existe um padrão. Você tem lá, você tem a cultura muito bem definida, você tem como você deve proceder, quais são os procedimentos, como você tem que fazer, é tudo muito padronizado, né? Mas também tive o privilégio de trabalhar em empresas menores, é enriquecedor, familiares, né? Que aí você vai estruturar isso do zero. E particularmente, eu amo estruturar do zero. É legal, né? Quando você me dá um desafio, você fala assim, Ornella, tem um projeto para você implantar departamentos de RH. Nossa, meu olho brilha na hora. Eu adoro, né? E como que você pode falar um pouquinho como que era esse processo antes da pandemia e depois? Porque muitas pessoas empresas não estavam preparadas para o home office. Imagino que para o RH também foi desafiador fazer toda essa mudança, né, de forma de recrutar e selecionar as pessoas. Como que foi? Então, quando a gente fala de pandemia, ele foi um divisor de águas, acho que para a vida das pessoas e para as organizações. Né? Então, quando a gente está falando de pandemia, a gente está falando da gente ter que, de um dia para o outro, né, rever processos, como que a gente ia fazer. Nós não estávamos preparados para a pandemia, né? E assim também foi nas organizações. Então, assim, como que eu vou colocar o meu funcionário se eu não tenho um sistema próprio? Aí você teve que ir atrás do sistema, você teve que fazer todos esses trâmites. Então, foi uma adaptação. E a parte de segurança também, né? De totalmente. Controle. E como que foi para vocês como que era antes do processo? O que era exigido do profissional? E o que pós-pandemia foi exigido diferente? Alguma parte comportamental, de organização? O que foi mais crucial? É uma boa pergunta, Leandro, porque assim, eu acho que a gente vai começar a sentir isso agora, porque se você olhar, as empresas estão retomando o presencial. E isso está mexendo muito com os colaboradores. Eu tenho que se acostumaram com o home office? Super se acostumaram com o home office, né? Porque você pensa assim, você está na sua casa, no seu ambiente, né? Você tem a sua rotina, você faz o seu trabalho, você entrega, não tem o trânsito, não tem isso, não tem aquilo. Então, assim, querendo ou não, para o funcionário, para o colaborador, o home office é perfeito. Para a empresa também né? Mas tem aquelas empresas que ainda tem aquele lado conservador, que não consegue. Porque a questão de adaptação de sistema, se a gente for parar para pensar hoje, ela aconteceu. Né? Você falava assim, o ponto eletrônico, né? Tem que bater Isso não existe mais. Né? Onde você estiver com o celular, você bate o ponto do funcionário. Enfim, então, por exemplo, o departamento pessoal, que é uma coisa mais cheia de sistemas, como que eu vou fazer? Você tem o VPN, então super dá para fazer acontecer, né? Mas aí, e é uma preocupação que as empresas estão agora, que todos os RHs estão nesse alerta. Como é que essas pessoas estão voltando do mercado, né? Voltando de casa para o escritório. Convivendo juntas, né? Porque uma coisa é você conviver com reunião virtual, você está ali, mas está no seu ambiente. Outra coisa é conviver fisicamente, né? E você está ali naquela dinâmica retomada, ou às vezes muitas equipes foram formadas no home office, né? Então as pessoas não têm a convivência ali física. Não tem, exatamente. E eu tenho visto essa tendência das empresas realmente resgatar esses colaboradores, né? Porque teve um momento que parecia que não ia ter mais escritório. As empresas estavam devolvendo os escritórios, ia ficar todo mundo no home office, mas acho que agora já está tendo um movimento inverso. De voltar para os escritórios. Eu, particularmente,
Eu acho legal o home office, mas eu, Victor, assim, quando a gente entrou em pandemia, os primeiros 15 dias foi maravilhoso. Nossa, eu não quero sair, ver gente, eu quero ficar em casa curtir. Gente, assim, passou 15 dias, eu já tava desesperado. Eu preciso ver gente, eu preciso conversar com alguém, eu preciso falar, eu preciso... E eu acho que quando você não vai no escritório, você acaba afastando um pouquinho, tipo, perdendo aquela essência da empresa, né? Parece que acaba... Não vai crescer. É a minha visão, né? Não sei o que vocês acham disso, mas a parte da acaba... cultura da empresa, eu acho que é muito difícil mais manter, né? desafiador no home office, né? Para você poder criar uma cultura, fomentar. Eu acho que acredito muito que os treinamentos devam ter, né, aumentado a parte do e-learning, enfim. Como que foi para vocês, enquanto RH, ajudar os gestores, né, os líderes a criar essa cultura? Na verdade, a gente investiu muito nesses treinamentos online, né? Aquela questão do relacionamento interpessoal, ele acabou se perdendo um pouco, né? Então, a gente, de alguma forma, a gente tenta fazer isso ainda, trazendo em reuniões virtuais, né, coletivas, a gente tenta fazer com que as pessoas se relacionem mesmo não estando próximas, né? E reuniões com equipes várias vezes por dia, para trazer isso. Mas o treinamento, ele acabou tomando destaque nesse momento. Então, as pessoas elas estão buscando treinamento e as empresas estão investindo mais em treinamento justamente para que elas consigam sanar essa lacuna que ficou, né? Porque assim, as pessoas estão muito acostumadas a ficarem no mundinho delas. E aí, voltando para o mercado, voltando para as empresas, isso acaba travando, né? As pessoas estão com dificuldade de se relacionar. Então, assim, você pode ver que, se a gente for olhar em questão de pesquisas, as pessoas estão investindo em cursos, em treinamentos, para que elas possam se desenvolver. E eu acho que a pandemia trouxe uma coisa muito bacana. Muita gente teve que lidar consigo mesmo. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, foi uma pauta que cresceu bastante. Se você for olhar, muitas pessoas buscam cursos e desenvolver o autoconhecimento, né? Porque foi uma adaptação, né? Então, essa questão do autoconhecimento, inteligência emocional, gente, como é um assunto importante, porque assim, foram aí quase 3 anos, né? Foram 3 anos de pandemia, onde você teve que trabalhar o tempo inteiro a questão da inteligência emocional e a gente não estava preparado para isso. E as empresas enxergam isso. E o que você acha, por exemplo, acredito, o burnout ficou muito mais popular a partir da pandemia, né? E não popular, mas fala-se muito mais sobre. Você acredita que ele esteja associado com a questão do home office? Ou porque as pessoas acabam ficando em casa, né? Ficando em casa e naquela bolha. Não tendo limite de horário, por exemplo, vou trabalhar e se exigir mais de si, acabar trabalhando mais tempo. Como que você enxerga, enquanto RH, a questão do burnout? E voltando para o presencial, é uma tendência que isso diminua ou que continue na mesma? Ou tem alguma alteração? Eu acho que está bem relacionado, né? Porque a pessoa acaba querendo sempre dar mais de si, e o home office, ele exige uma disciplina. Você tem que ter disciplina, você tem horário para começar, você tem horário para terminar. E aí, como você está no seu ambiente, na sua casa, né? Você acaba não tendo essa disciplina e acaba ultrapassando seus próprios limites. É aí que entra a inteligência emocional, o autoconhecimento e a disciplina para você poder regular isso, né? Então, eu acho que, voltando aí para o presencial, a gente vai ter outros tipos de problema. Não que isso não vai acontecer, vai, mas a gente vai ter muito mais problemas voltados para a parte de relacionamento. As pessoas vão ter que se acostumar a se relacionar novamente. Que é o que acontece muito com os jovens de hoje. Porque os jovens de hoje, eles são muito virtual. Tudo é virtual, os relacionamentos deles são virtual, né? Então, quando você chega no tete a tete, tem uma trava ali, né? Então, eu acho que a volta pro presencial vai trazer muito problema voltado para as relações. Então, a relação interpessoal vai começar a ter mais questões relacionadas, porque as pessoas vão ter que conviver ali novamente. E como que você enxerga a qualificação dessas pessoas? Porque no home office, acredito que tem uma certa flexibilidade de algumas questões, né? Mas voltando para o presencial, você vai ter mais reuniões, você vai ter outros desafios que a gente sabe que existe dentro de uma empresa, né?
Como que você enxerga... Eu acredito que as pessoas da nossa idade têm essa vivência por muitos anos, então não vai ser tão traumática. Mas e para os jovens que entraram já no home office e vão ter essa nova visão, nessa nova forma de trabalho? Como que vocês estão enxergando isso? Então, Leandro, eu vejo assim que os jovens, eles não estão acostumados nesse ambiente de reuniões assim presenciais, né, tudo para eles é muito rápido, né? Então, reunião já traz aquele tédio, reunião já não é o que eles gostam, né? Então, é por isso que eu falo que a gente tem que voltar nessa geração, voltar para o jovem e tratar, sanar o problema que nós estamos enfrentando pós-pandemia, para uma vertente do mercado que ele ia para isso mesmo. A gente tem que começar ali na base, a gente tem que começar a tratar aqui, porque esses jovens são o futuro. São eles que vão estar ali. E querendo ou não, o presencial ele é importante, as relações são importantes. Se a gente tirar isso 100%, eu fico me questionando como que seremos. Né? Porque são desafios assim, diversos que a gente enfrenta no presencial, mas ele é muito enriquecedor, porque Sim. Você tem a troca real ali, né? E agora, voltando para o home office, teve a possibilidade também de das pessoas trabalharem para empresas de outros países de forma remota. Então, coisa que antes da pandemia a gente não tinha tão popular. As pessoas que moram no interior, né, como eu também já morei, consegui trabalhar em empresas maiores, empresas grandes, ou então as pessoas que estavam morando em grandes cidades, longe da família, conseguir migrar e trabalhar Sim. junto, ficar perto mais da família. Então, teve esse lado então, legal, tem esse lado positivo, né? Então, você conseguir trabalhar para... Né, de qualquer cidade, atendendo empresas Sim. de qualquer lugar do mundo, mas aí volta também tem o desafio do inglês, né? Sim. E como que foi para vocês dentro dessa qualificação? O inglês hoje não é opcional, ele é crucial para muitas vagas. Está sendo exigido algo mais além do idioma dentro desse contexto do RH? Sim, bastante, né? Quando a gente fala, vamos falar da direção assim dos jovens, né? É exigido deles que eles tenham tanto conhecimento com essa parte de IA, né? Que agora é IA, né? Essa parte de tecnologia é muito importante, línguas é muito importante, não só o inglês, né? Outros idiomas, justamente por essa nacionalização, né? Global, você atua de forma global. Sim. Então, assim, o jovem já entende que ele precisa se adaptar a essa nova era, que ele precisa... ele pode conseguir trabalho em qualquer lugar do mundo. Né? Então, assim, sim, está sendo exigido essa questão de se especializar com tecnologia e idiomas. Sabe que nós somos professores, né? Sim. Então, nós atuamos... finalzinho agora do ano, a gente acabou... optando, né, Vitor, por não lecionar mais por conta de tempo mesmo, da empresa, os novos rumos que a gente está tomando, então lecionar não estava casando mais. Mas até quando nós estávamos, né, atuando, a gente via os desafios principais que a gente identificava era inteligência emocional. Por quê? Já vinha de casa também, né? Então, eles sabiam a parte teórica, então eles se... Né, garantiam nessa parte e achavam que só aquilo já era o suficiente. E eles não tinham essa habilidade de lidar com o não, né? Com a incerteza, com a frustração. E como nós somos professores de gestão, nossa preocupação, nosso olhar sempre foi, eu estou te preparando, é uma prévia do que você vai ver na sua vida profissional. Sim. Que é onde você, né, nessa outra ponta, vai receber esse profissional. Como que você enxerga hoje esses novos profissionais que estão chegando no mercado? Tem uma evolução, então, por exemplo, as escolas, as universidades, elas estão cumprindo o papel delas também, não só de ensinar, mas de preparar o profissional para o mercado, ou não, está cada vez mais distanciado, né? Essa parte das competências emocionais da qualificação técnica. Olha, de verdade, eu sinto que está bem distanciado, né? Porque, assim, é o que eu falo, a gente não está falando de um currículo perfeito, né? Eles vêm com inglês, às vezes com outros idiomas, eles estudam em boas escolas, mas eles não têm a base ali, né? Então, é o que você falou, a inteligência emocional, as relações interpessoais, eles não se conhecem. Eles já vêm machucados, parece, né? A gente tinha muito contato com jovens onde... professor, minha vida é um lixo, eu não quero conversar, meus pais não me amam, eles não têm tempo pra mim, eles não gostam de mim. Então, assim, você vê que é um jovem ali, na maioria das vezes,
que ele tá pedindo socorro. Exatamente. E às vezes os pais, mas ele tem uma vida social, um dinheiro, ele consegue viajar, ele consegue passear, ele consegue comprar as coisas, mas às vezes a criança quer só atenção. E aí, pro outro lado, como é que o pai concilia o trabalho, que já é pesado, que já é puxado, com o jovem, né, que tá ali precisando, querendo aquela atenção? É difícil pros dois lados, né? É difícil assim, e isso é muito claro, essa questão das gerações, né? Os nossos pais, eles não tiveram, às vezes, muitas condições. E aí, o sonho deles era passar para os filhos todas as condições que eles não tiveram. Então, eles investiram nos filhos. Desde o inglês, uma escola muito boa. Então, assim, para o pai, né? Eu investir financeiramente no meu filho e dar tudo que ele precisa para entrar no mercado é o suficiente. E aí, o que ele faz? Ele trabalha 24 horas por dia para poder bancar aquilo, mas ele deixa a relação de lado. Né? O suporte emocional. O que eu sinto muito nesses jovens é que falta um suporte emocional para eles. Eles não conseguem acreditar em si mesmo porque eles não tiveram essa base. Eles não tiveram uma pessoa que chegasse para eles e falasse assim: olha o teu potencial. Vai em frente, você consegue. Eles não acreditam nem que eles possam. Eu vislumbro uma empresa X. Ele não acredita que ele pode entrar naquela empresa. Ele acha que ele não consegue entrar naquela empresa. Ou às vezes não tem nem ambição de entrar na empresa. Às vezes não tem nem ambição. Nós ouvimos muito disso, né? Tinham jovens formando um curso técnico, teve um específico, né? Vou tirar agora um ano sabático. Falei, para você tem 18 anos. E aí ano sabático, falei, como eu pode? entro numa outra realidade, porque a gente dava aula em curso técnico. Então, eu tô acostumado a trabalhar só com adultos, né? E lá eram jovens, eram adolescentes. E quando você passava responsabilidades, trabalhos, né? Então eles tinham que montar uma empresa do zero, eles tinham que enfim, a gente tratava ali como se estivesse falando com adultos. E aí tinha uma carga de trabalho, de coisa para fazer, e os pais reclamavam: não, mas tava sobrecarregando o meu filho, tem muita coisa meu filho. E em contrapartida, assim, eu vejo os pais que têm condições de mostrar o trabalho que ele desempenha na empresa para o filho, cativar aquele filho. Não que a criança tem que começar a trabalhar jovem, não, mas ela precisa conhecer outras profissões. A gente foi pra praia um tempo atrás, e aí tinha um restaurante onde tinha um menino, tinha uns 9, 10 anos ali, ajudando a mãe no caixa, olhando, vendo. Eu lembro muito quando eu trabalhava com a minha irmã era secretária de médico, e aos sábados eu ia com ela, desde os 3, 4 aninhos. E aquilo pra mim, assim, foi abrindo a cabeça, tipo, de ver como que era o atendimento das pessoas, atender o telefone, marcar uma consulta, né, ter um controle ali de empresa mesmo, né, pagar um boleto, pagar uma conta e ao banco. Então eu sempre acompanhava com ela. Então, para mim, quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a me ingressar no mercado de trabalho, eu já tinha essa visão, claro, nesse nicho pequeno, mas já te abre a cabeça. Então, talvez essa falta de interesse dos jovens em profissões, talvez, claro, nem todo pai consegue levar o filho ou apresentar, porque às vezes o pai é CLT, a empresa não permite e tal, mas acho que se tivesse essa abertura de pelo menos conhecer de um dia excepcional, porque a criança fica naquela curiosidade: o que meu pai faz? Meu pai faz, Por que a empresa consome tanto ele, né? Tipo, acho que poderia ter essa abertura, né? Isso é verdade, Vitor. Teve um caso que uma amiga me contou, né? Eu não vivenciei, mas eu fiquei sabendo de que o filho dele chegou pra ele e falou assim: pai, quanto você ganha, né? E o pai estranhou: quanto que eu ganho? Tanto. Quanto que dá isso por dia? Dá X. E aí ele foi lá, pegou o cofrinho dele e falou: eu queria pagar pra você ficar comigo hoje. Meu Deus. Então, assim, Imagina uma pro coisa. pai. Imagina pro pai. E, assim, e o pai, gente, ele tá lá fazendo isso em prol do filho, pra dar o melhor pro filho. E na cabeça do pai, ele tá fazendo o melhor dele. E às vezes o filho... Você entendeu? Então, assim, a gente entra nessa questão de por exemplo, tá faltando esse acolhimento, essa questão com os pais. E tudo bem, eu entendo que o pai quer dar o melhor, não é isso. Né? Mas no momento em que você fala assim: meu filho só vai estudar, a carreira do seu filho começa lá com 7 anos, quando ele faz as tarefas domésticas, porque ali ele está desenvolvendo habilidades. Você acha que não? Mas são habilidades que ele vai usar na carreira dele, né? Essa questão da autoconfiança. A autoconfiança começa ali de pequeno. Então, quando a gente fala assim, dar atividades para eles fazerem, faz com que ele adquira competências que na vida profissional deles vão ser essenciais. Aí você tem hoje os jovens estudam o dia inteiro, faz inglês, faz isso, faz aquilo, chega em casa, fica num tablet, num jogo, e vou fazer um parênteses aqui, nessa era de youtubers, né? Eu sou mãe
tô vivenciando isso, e que vem de uma ilusão de que ganhar dinheiro é muito fácil, né? Ótimo, algumas pessoas deram certo. E aquela vida irreal que eles veem nas telas. Né? Você tem vários youtubers que fazem brincadeiras ali, ganham super dinheiro. Ok, mas isso não é a realidade de todos, né? É uma mostra. A rede social vem ajudando, mas ao mesmo tempo atrapalhando, porque ali você só posta o show, né? Os bastidores não estão ali. Não então, é verdade. E os jovens iam conversar muito com a gente, professor, porque fulano foi pra praia, porque fulano foi pro shopping, porque fulano foi pra aquilo. E eu tô aqui, eu tenho que estudar. Mas todo mundo teve esse momento, e que não é postado. Nem todo mundo posta ali, né? Então os jovens, eles ficam presos nessa rede social, achando que... Quando eu falo jovens, assim, mas também tem muito adulto nessa fase também. Tem. Então as pessoas, no modo geral, elas estão presas numa rede social onde parece que tudo é perfeito, tudo é lindo, tudo acontece. Nossa, olha, é um mundo de fantasias, né? O comercial de margarina que a gente fala. E não é, né? E trazendo agora para um ponto, não sei se vocês percebem isso, mas trabalhando com marketing, lidando com CEOs de empresas, com pessoas em cargos de liderança, o que a gente mais ouve, que eu não ouvi isso no passado, eu tenho uma carreira bem-sucedida, eu não consigo fazer meu filho acompanhar ou ter a mínima percepção do quão difícil foi chegar até aqui, e eu não consigo fazer com que ele se interesse em ter uma carreira. O pai tem um negócio e não consegue fazer com que o filho continue aquele negócio que foi construído com tanto suor, né? Tem uma CEO que a gente entrevistou, que ela entrevistou, nosso relacionamento de trabalho, e ela falou, meu filho não quer nada com nada. Ele estuda no melhor colégio, ele tem de tudo, e ele fala, mãe, quero morar com a senhora o resto da vida. Então, ele não quer nada. Não, pra que eu vou ter trabalho se você pode me sustentar? Outra, a gente entrevistou, que nós recebemos aqui no nosso estúdio, que era de outro programa, gravado aqui, ela é presidente de uma farmacêutica, mesma coisa. O filho dela está nessa fase de 17 para 18, ela fala, ele não quer nada. E ele já fez intercâmbio, já fez de tudo, e eu tenho uma carreira consolidada, sou premiada, tenho de tudo, né? Uma carreira super linda, e eu não consigo fazer com que ele se interesse em ter, não siga meus passos, né? Seja CEO igual eu, mas que ele tenha pelo menos uma ambição de carreira, né? De, eu quero isso, eu amo fazer tal coisa. Não, ele simplesmente está vivendo por viver. E como que isso é para vocês, receber esse tipo de profissional que às vezes não quer estar ali, ele precisa trabalhar, mas ele não é da ambição dele, eu quero crescer, vou começar como júnior, pleno, sênior, depois vou virar um coordenador. Como que é para vocês trabalharem isso no dia a dia? Então, Leandro, é muito difícil, sabe por quê? Porque quando a gente traz, ele tem um excelente currículo, e aí a gente traz, num primeiro feedback, numa primeira conversa, eu não preciso... Sabe o Július? Eu não preciso disso, meu marido tem 2 empregos. Eles saem, né? É justamente isso. E tá muito difícil. Se vocês repararem, o que está acontecendo? Essa geração está sendo prejudicada porque as empresas estão deixando de contratar esses profissionais. Eu fui chamada para fazer um projeto para uma empresa de... um restaurante muito famoso. E eles queriam contratar para a área de atendimento jovens. E aí eles fizeram uma leva de 15 contratações. Dessas 15 contratações ficaram só 3. E aí eles tiveram que repor e eles falaram, não, a partir de agora a idade é a partir de 30 anos. Então essa geração está ficando marcada como uma geração que não consegue prosperar na carreira. É uma geração onde você não pode exigir, que você não pode dar feedbacks, que você não pode... E aí você tem um conflito, porque quem está lá, o nosso diretor, é uma pessoa mais velha, que veio de uma carreira estruturada onde ele crescia com desempenho próprio, que ele teve que estudar sozinho, que ele teve que correr atrás, que muitas vezes não teve ajuda de pai e mãe financeiramente para poder se bancar. Então, ele tem o quê? Resiliência. Ele tem o quê? Autoconhecimento. Ele sabe onde ele quer chegar, onde ele vai e como ele vai. E essa juventude que tem tudo na mão, e quando eu falo tudo, é tudo. Você pensou na tecnologia, o que é não sei o que, você coloca no Google te traz. Antigamente não tinha isso, você tinha que ir naquelas Barças, né? Então, assim, a geração ficou um pouco mais fraca, sem resiliência, sem proatividade, e o mercado está enxergando isso e está deixando eles de lado.
Tanto que as contratações, né, de grandes cargos, né, de C-level, voltou-se a buscar pessoas acima de 40. Exatamente. Acima de 40 Por um anos. lado é bom, porque voltou a dar oportunidade para as pessoas, né, acima de 40, porque numa época deu uma caída, né? Não queriam mais. Sim. Você percebe como que o mercado ele vai flutuante, né? Exatamente. É uma coisa exatamente. estável. E sempre a gente esbarra na questão da inteligência emocional, de ambas as partes, né? Tanto os jovens quanto as pessoas mais velhas, porque os desafios são cada vez maiores e a gente sempre fala, né, aqui na Ternit, parece que o dia você fez, o dia não foi suficiente, você ficar com aquele sentimento sempre, tô devendo. Se pra gente que, né, passou dos 40, já é difícil administrar, imagina para quem é mais jovem, que não entende essa dinâmica e fala, pera, eu quero desacelerar, mas como vai desacelerar se você ainda não tem uma carreira? Eu sempre pego no pé, que é trabalhar não significa que eu estou sendo produtivo. Trabalhar é uma coisa. E às vezes você trabalhou o dia inteiro e você não foi produtivo. E é sempre aquela sensação que tá devendo coisa. Exatamente. E às vezes você trabalhou, dedicou 1 hora, 2 horas, mas assim, com uma estratégia, algo específico para aquilo que seu dia rendeu, que a parte da tarde você pode até tirar para fazer outras coisas, né? Então, exatamente. E aí vem uma outra coisa também, que é o pensar antes de sair trabalhando, né? Que é ter a estratégia, você ter aquela estrutura não emocional, mas você ter aquela racional também, tá? Sim. Como é que eu desenvolvo essa tarefa de uma maneira mais fácil possível? E não simplesmente entrar naquela mecanismo, né? Que você entra naquele looping e você não consegue sair daquilo, né? E os jovens, eles foram muito acelerados, né? A tecnologia trouxe essa aceleração, eles são acelerados. E aí eles acham que a carreira também é acelerada. Então você tem jovens que querem entrar na empresa em um ano quer ser CEO. Mas espera aí, existe um processo que se você pula esse processo, você não adquire competência, Até porque quando maturidade. Quando você for ser supervisor ou gerente daquela determinada área, se você não entende da parte operacional como aquilo é feito, você não vai conseguir fazer uma gerência 100%. Nós tivemos um caso aqui na Ternit, um ano e pouco atrás, quase 2, de uma pessoa, né, Victor, que entrou como júnior, não sabia nada da área, a gente ensinou do zero, e em 2 meses ela, eu quero ser supervisora. Tá, mas o que você aprendeu? O que você fez? Não, mas eu quero, sabe? Bateu o pé, a gente teve que desligar, porque a pessoa estava desconectada da realidade, do anseio dela. E ela não buscou aperfeiçoamento, sabe? Pode ser que tem pessoas que têm uma curva de aprendizado excelente. Em 3, 4, 5 meses a pessoa desenvolve. Mas não houve. Mas é muito difícil, você concorda? Tem gente que fica anos ali, né, para você pegar, para você. E tem muita coisa para você entender, para até. Primeiro você entende a parte técnica, ok. Depois você começar a resolver problemas e não simplesmente trazer o problema para o seu gestor. Quando você começa a resolver os seus problemas e você pode até trazer o problema com o gestor, mas já com uma solução. Ó, tá acontecendo assim, mas eu acho que dá para fazer dessa forma. Você já começa a ter um passo acima, ou eu não sou só aquele que fica leve e traz problema, né? A gente já começa... Então, existe esse amadurecimento que a gente costuma falar profissional. E eu gosto de brincar também que, por exemplo, antigamente, vamos pegar o departamento pessoal, que é mais fácil de exemplificar. Você tinha uma pessoa que, se o sistema falhasse, ela fazia a folha de pagamento na mão. Hoje, se o sistema falhar com um jovem que faz lá, ele fala, o sistema não funcionou, mas, poxa, o funcionário tem que receber, né? Então, ficou-se muito preso no técnico, esqueceu o comportamental, esqueceu a essência daquela coisa. As relações ficaram... Então, assim, entenda, não estou falando que os pais são errados, eles deram o melhor que eles tiveram. Pela geração, pela experiência que eles tiveram, né? Mas a frustração do pai com o filho, tem a frustração do filho com o pai. Com o pai. Né? Que é aquela coisa assim, gente, vamos olhar para esse jovem, o que ele diálogo, precisa? Né? Como é importante o diálogo entre eles, né? Exatamente, né? Quando eu pego mentoria de carreira, por exemplo, né? Eu gosto de fazer uma pré-conversa, um diagnóstico antes com o pai. E eu deixo ele falar. Eu deixo ele falar tudo o que ele sente, a frustração que ele tem com o filho, que o filho só quer ir pra academia, que o filho não quer nada com nada. Teve um em específico que me marcou bastante, que ele vai fechar a empresa dele, né? A empresa dele tem 25 anos de mercado, uma empresa voltada para a área de marketing. E ele não vai perpetuar a marca dele, porque ele tem 3 filhos e nenhum quer, né? Aí ele também não quer vender, porque ele fez aquela empresa... até o nome da empresa são os filhos, né? Então você vê que aquilo não tem mais propósito. Não tem mais propósito, né? E aí você fala assim, mas poxa, é um legado da família. Mas para aquele jovem... não tem significado. Ele teve tudo na mão, né? Ele não precisa.
Quando você tem um objetivo, quando você quer algo, se ele quer uma viagem para os Estados Unidos, para Disney, o pai dá. Aquele jovem que não tem isso, que precisa trabalhar, aí ele tem mais resiliência. Então ele tem que trabalhar, ele tem que pagar a própria viagem, ele tem que pagar o próprio estudo. Então assim, são universos diferentes. E esses jovens que estão entrando no mercado, no mercado hoje, eles tiveram tudo. Que bom que os pais puderam dar tudo, porque eles têm toda a capacidade técnica, mas está faltando comportamental. E entrando nessa parte comportamental, eu quero que você fale um pouquinho agora sobre a Elo, que é a empresa que você fundou esse ano de 2024, e é uma empresa de desenvolvimento humano, certo? Exato. Então, por que você criou a Elo? E diante de tudo que a gente conversou até agora, como que a pessoa de casa ela pode entender o seu propósito? Porque a gente sabe que a Elo tem um propósito, certo? A Elo foi criada para os jovens, né? Então, com essa toda experiência, eu trabalhei com jovens, programas de estágio, programas de trainee, então eu tenho muito contato com jovens, eu faço mentoria de carreiras, então eu vejo a dor do jovem, eu vejo a dor do pai. Então o pai fala para mim, eu não consigo fazer o meu filho, e o filho fala, eu decepciono o meu pai, eu tento, eu não gosto disso, eu não sei como eu agrado o meu pai, e essa relação, né, é um pouco complicada. Às vezes é colocando uma expectativa a mais no jovem, o jovem não é aquilo. Não consegue atender, e ele quer atender, e aí ele se frustra, e ele desiste. Então, assim, a gente tem duas dores que são a mesma, de perspectivas diferentes, mas a mesma. Então, a Elo surgiu para esse jovem, né? Depois de toda essa experiência, toda essa bagagem de reestruturação com empresas, entendendo o que a empresa espera desse jovem, toda essa minha experiência com os pais, aonde eu tento fazer eles entenderem o que o filho precisa, porque eles também têm que dar. Eles também têm que dar apoio para o filho, não é só a parte técnica. Tem um lado que eu trabalho com o pai ali, que ele tem que entender também algumas coisas. Então, assim, a Elo surgiu aí. Eu decidi voltar para a base, né, justamente para cuidar dessa nova geração. O futuro das organizações são esses jovens. O futuro do nosso país e do mundo são esses jovens. A gente tem que olhar para eles, a gente tem que cuidar deles. Então eu criei a Elo para isso, para que a gente consiga, de alguma forma, trazer para eles o que está faltando, tirar essa insegurança, deixar com que eles possam ser realmente quem eles são. Né? Às vezes o pai tem uma expectativa, eu quero que meu filho trabalhe em banco, né? Ele fez intercâmbio, ele tem experiência, mas o filho quer ir pro agro. E ele se identifica com o agro, a Elo vai olhar para esse jovem e vai falar, olha, o que você ama fazer? Qual o seu propósito? Hoje eles não têm objetivo. A Elo traz esse objetivo. A Elo tira a essência desse jovem e fala, eu vou te ajudar a encontrar o seu caminho, o caminho certo. E em que momento de carreira que você vai atuar? Nesse momento como estagiário, trainee, ou analista júnior? Em qual período ali? Não, a Elo ela é específica para estagiário e trainee, porque assim, entenda, o trainee é um programa em que a empresa ainda acredita nesse jovem, né? Eu brinco que ainda acredita, mas enfim, ela acredita que o jovem, ela vai desenvolver esse jovem, vai dar a parte técnica, vai dar a parte comportamental, para que ele seja um gestor. E é um processo rápido, né? 2 anos aí para a pessoa, para já assumir essa responsabilidade. O estágio um pouco mais demorado, mas também nessa mesma premissa de ensinar. Então, o que faz sentido para ela, se eu quero desenvolver o potencial e o propósito de vida desse aluno, o que faz sentido são programas de estágio e de trainee. Então, a gente trabalha capacitando essas pessoas para passarem nesses processos e entrarem na empresa dos sonhos dele e poder fazer a carreira que eles sempre quiseram, né? Qual a faixa etária, mais ou menos, desses jovens? Então, entre 18 e 25 anos, né? Pode ser que tenha um jovem fora disso, mas vamos trabalhar entre 18 e 25 anos. E dentro desse contexto, vamos falar agora sobre trainee. Quais são os principais desafios que vocês enfrentam, né, hoje nessa qualificação? E acredito muito, não só a qualificação, mas a pessoa ficar, né, dentro da empresa, né? Porque ela pode ter um sonho, ela idealizar que a empresa vai ser uma Disney e chega lá, ela lida com os desafios reais, com pessoas que são
de culturas diferentes, elas têm pensamentos diferentes, ela vai começar a lidar com os nãos que a gente falou, com as frustrações. Então, como que isso é trabalhado com os jovens e como que o jovem de casa que quer o ano que vem, em 2025, ingressar num programa de trainee, o que ele tem que ter em mente que a empresa espera dele? Na verdade, assim, a proposta da Elo é uma proposta diferenciada. Por quê? Eu não vou ensinar ele a passar somente num processo seletivo. Eu vou identificar nele qual é o melhor, né, a melhor empresa, qual é o processo que ele vai participar, que vai trazer esse propósito de vida para ele, que vai trazer essa resiliência natural. Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu gosto muito de dizer, por exemplo, que o jovem que passa pela Elo, ele é desenvolvido de uma maneira que ele encontra o propósito de vida dele. E aí você pensa assim, vai um jovem trabalhar com nanotecnologia. Ele vai trabalhar com paixão, ele vai pôr alma naquilo. Então, quem trabalha com o que gosta, trabalha com o que ama, ele põe alma. Aí um feedback, nesse cenário, é um feedback construtivo. Diferente de um feedback num cenário que você está, por exemplo, numa empresa que você não tem feed com a cultura, né? Você não tem match com a cultura da empresa, mas você está lá porque é uma empresa grande, que o seu pai quer que você trabalhe nessa empresa, e aí vem um feedback, você já está irritado, você já está com aquela energia, aquela coisa, eu não preciso disso. Né? Não preciso trabalhar, por que eu estou passando por isso? Né? E aí entra aquela questão da vitimização. Então a Elo, ela coloca o jovem no seu lugar. E aí quando o jovem está no seu lugar, quando ele se conhece, ele não se vitimiza, ele tem inteligência emocional. Então quando eu digo que a Elo é diferente, é porque a Elo traz esse propósito. A Elo não é aquele curso aquela mentoria, aquele curso que vai preparar você para passar no processo. Passar no processo é fácil. Você passa. Eu te falo exatamente como você faz para passar no processo. Eu te digo quais são as etapas e o que te pega ali que você não pode falar, não pode fazer para você passar. Beleza, você passou aí lá dentro. Então, a Elo é uma construção. Eu vou construir aqui para que, além de passar no processo, ele consiga se desenvolver dentro da empresa. E para isso eu preciso encontrar o jovem e a empresa. Eu conheço as empresas. Eu conheço o jovem. Você vai fazer a ponte e preparar esses jovens para que consigam vou fazer o elo. Corresponder às expectativas das empresas. Exatamente isso. Eu sou o elo que vai trazer a essência do jovem para a essência da empresa, porque o meu grande objetivo é que a gente tenha empresas no futuro onde todos que estejam lá possam dar o seu melhor e a empresa se beneficiar disso. A gente escuta muito hoje, essa empresa é tóxica, não sei o quê, mas ela é tóxica por quê? Porque quem está lá não dá certo com a cultura. E aí a empresa é tóxica. Não, a empresa é aquilo. E tem algum jovem em algum lugar que deseja entrar numa empresa e que dá match com aquela empresa. Exatamente. Então não é que a empresa é tóxica, é que quem está ali não deveria de estar ali. Não tá em energia. Onde aquele jovem tinha que estar? Ele tinha que estar em outra empresa. E naquela outra empresa, ele vai ser o cientista que vai descobrir a cura de uma doença, ele vai ser o melhor gestor que vai trabalhar com pessoas, que vai desenvolver pessoas. O que a gente mais tem hoje é um cara que começou lá como estagiário, hoje ele é gerente e ele não tem tato com pessoas. Ele não sabe liderar pessoas. E aí o que ele faz? Machuca pessoas. E esse é o grande conflito. E o mercado está desse jeito, com gente saindo de licença, as empresas com dificuldade porque não acham pessoas, porque as pessoas estão no lugar errado. Cada um tem o seu lugar. Cada um tem o seu lugar. E a Elo traz a pessoa para esse lugar. Eu quero dar os parabéns já para vocês, para você, né, no caso que você está montando a empresa agora, justamente porque a dificuldade desse jovem, dele se inserir no mercado de trabalho, você acaba fazendo um trabalho social também, porque hoje a grande dificuldade, pelo menos os nossos alunos que passaram lá pela gente, lá no colégio, que se formam e entram na faculdade e fica naquela angústia, porque quer o primeiro emprego, a primeira oportunidade, o primeiro estágio, e muitas vezes as empresas não dão essa abertura. E no colégio ou na faculdade, enfim, você aprende muito a parte técnica. Eu, pelo menos, quando eu fiz a graduação, eu até tive aula de psicologia, mas assim, é muito curto o tempo. E assim, a psicologia ela não vai te ensinar exatamente como você se comporta no ambiente de trabalho. Então, essa formação que você vem propondo é assim,
sensacional. Realmente faz o elo entre né, o aluno, né, o recém-formado, o estudante, com a empresa. Parabéns. Justamente isso. Obrigada mesmo. E o ano que vem, como que você enxerga esse mercado, né, de trainee? Hoje as pessoas se candidatam a essas vagas. Elas estão em cidades específicas, centros específicos. Hoje quem nos ouve pelo Spotify, pelas plataformas de áudio, ou está nos vendo pelo YouTube, que tem esse interesse, de alguma forma foi despertado essa vontade, né, de ser trainee ou de ingressar no programa de estágio. E ela não faz ideia por onde começar, ou ela está numa cidade remota. Quais são as possibilidades dessa pessoa conseguir ter êxito? Então, a primeira coisa aqui que a gente precisa entender, que é muito importante, porque existe uma confusão nesses dois programas, é assim, programa de estágio, a gente está falando do quê? De aprendizagem, né? Aprendizado. Então, eu vou te ajudar, eu vou trazer os skills, eu vou trabalhar você, né? De acordo com a cultura da empresa. De acordo com a cultura da empresa. Quando a gente fala em programa de trainee, a gente está falando de desenvolvimento. Ou seja, você já traz uma bagagem. Você já trabalhou, você já foi jovem aprendiz, você já foi estagiário. Né? Então, você traz essa bagagem. E existe essa questão de que eles acham que a empresa vai desenvolver, né? vai treinar. Não. Né? Então, é justamente isso. E dentro desse contexto, esses programas de trainee são o ano todo? Tem período específico? Como que funciona? O programa de trainee é o ano todo, né? Não tem um período. Durante o ano inteiro tem programas de trainee. O bom, assim, né? A gente fala que é mais pro final do ano, né? Mas em todo ano tem programa de trainee. E naquela questão, né, Vitor, que a gente estava conversando, quais são as regiões que hoje tem mais aderência? As vagas, né? As vagas, eu onde acho que elas se encontram mais, concentram mais. Que muita gente deve pensar, eu moro no Sudeste, eu tenho que me candidatar para a vaga do Sudeste, é assim que funciona? Como não, de forma nenhuma. Eu brinco, né? Eu gosto de falar assim, que não existe limitação geográfica, né? Então, você mora lá numa POC, você quer uma posição lá no Chuí, não existe essa limitação geográfica. E a Elo vai fazer justamente, vai pegar, trazer você de onde você estiver, você tem a oportunidade de trabalhar onde você quer trabalhar. Não existe essa mesmo limitação. Porque você vai ganhar para isso, né? Então, você pode se bancar em qualquer lugar. Exatamente. Por exemplo, quando a gente fala no programa de trainee, nós estamos falando de salário de entre 8, 10, fora os benefícios. Então, assim, não importa, né? Você vai conseguir morar em São Paulo, que o custo de vida é mais caro, com esse salário você tem toda essa garantia. Então, quando eu falo que não existe limitação geográfica, é justamente por isso. Porque você vai conseguir sustentar, né? Mas meus pais moram, né? Eu moro no Rio, eu vou ter que mudar para o Sul. Com o salário que você vai ter, você tem como se bancar, você tem como garantir. Agora acaba saindo a grande oportunidade do jovem, aquele Com jovem certeza. que mora em Manaus, no Rio Grande do Sul, remota, em Santa Catarina, no Maranhão, Piauí, enfim, a oportunidade que ele tem neste momento de abraçar minha avó falava que o cavalo passa selado uma vez só. Se você aproveita a oportunidade, então você vai a pé o tempo inteiro. E agora é a oportunidade do jovem, cara, pensar no meu futuro. O que eu quero pra minha vida? O que eu quero pro meu futuro daqui pra frente, né? São oportunidades de 8 a 10 mil reais, né? Então, Sim. assim, só que também o jovem precisa estar preparado para aquilo. Minimamente preparado, né? E é uma coisa muito bom vocês trazerem isso, porque é assim, né? Nós estamos falando, as empresas vão exigir, né? Não é um programa de estágio onde você vai aprender, você vai ser desenvolvido, mas assim, existe uma exigência, um programa de trainee tem essa exigência, ele tem que ter essa bagagem, e é isso que a Elo vai trazer, né? Trazer toda essa consistência que ele precisa para se manter, não é só passar no processo, se manter. Até porque se a gente está falando de uma média salarial de 8 a 10 mil, qual o nível de concorrência dessa vaga, né? Muito alto, né? Não, a gente tem processos de trainee aí que a gente chega a ter mais de 1.000 candidatos por vaga. Ou seja, precisa se preparar. Precisa. E dentro disso que a gente conversou agora, se a pessoa que está nos assistindo, ela tem dúvidas, você falou que tem um grupo de WhatsApp que você está criando para poder justamente sanar as principais dúvidas e ver quem está apto ali para poder participar do grupo. Então, a gente vai deixar aqui o QR Code na tela. Né? Para você poder já escanear esse QR Code e ir para o grupo de WhatsApp, que você vai dar dicas, né? Orientar como que vai ser isso. Então, né? A Elo tá nascendo e eu brinco, né? Minha mãe sempre dizia que quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então, é o que eu falo. Não existe limitação geográfica. Vem com a Elo, só vai. Vem com a gente que a gente vai ensinar
para vocês, né? A Elo tem esse propósito de trazer para vocês todas as ferramentas que vocês precisam para conquistar esse sonho que vocês têm, né? Então, não existe limitação geográfica, não existe limitação pessoal. Então, o propósito da Elo é justamente isso, é fazer com que você consiga se desenvolver, seja no estágio, seja no trainee, e alcance o seu sonho. Não é difícil, não existem barreiras, você consegue isso. Pode falar. Por que a gente trouxe, né, a Ornella para falar desse projeto tão bonito? Porque essa época de Natal, a gente escolheu justamente esse episódio para ser o do Natal, que o Natal ele traz um misto de sonho com reflexão, né? Em que momento da vida eu me encontro, o que eu quero para mim pro próximo ano, o que eu tenho feito, né, durante esse ano, nos últimos anos, e acaba sendo um divisor de água, né? Então, eu sonho em ter isso, ok. O que eu preciso fazer? Então, essa oportunidade, né, que a gente está fazendo aqui, né, proporcionando para você que está assistindo, justamente com aquilo que aqui a gente acredita. Nós somos educadores, né, nós vemos do mercado de trabalho, hoje nós somos profissionais, né, a gente tem a nossa empresa, mas a gente tem esse compromisso com a educação, que é exatamente ensinar, que é levar esse conhecimento para os jovens. A gente viu a carência que os nossos jovens têm. E é uma missão de vida. É uma missão de vida. E esse projeto que a Ornella está propondo para nós, de gerar oportunidade, não só nos grandes centros de São Paulo, mas principalmente para aquelas pessoas que estão fora da região metropolitana, para as pessoas que são do interior, para as pessoas que estão em lugares que não têm esse curso, de repente, não tem esse curso na região que você está. Aqui você vai conseguir essa oportunidade de se desenvolver e atingir o sonho que você tanto, né, vem desde criança mentalizando ali. Exatamente. E assim, a gente sabe que estamos em férias, é Natal, né? Mas a gente já está conseguindo colocar muito conteúdo legal. Acompanhe a gente nas redes sociais, nosso LinkedIn, nosso YouTube, porque lá a gente já começa a dar dica. E você, mesmo em clima de férias, dá para ir já acompanhando, já se mentalizando, já tendo vai aos poucos, essa né? Conexão, familiarizando, já tendo essa conexão com o mercado, né? Então, nossa, serão dicas maravilhosas, não deixem de acompanhar, tem muito conteúdo, muita coisa bacana, que vai trazer essa propriedade que vocês tanto buscam, de verdade. Já a Elo vem com esse propósito. Começar 2025 um super acelerando, esquenta, né? Vocês podem sonhar, né? O emprego dos sonhos, ele é alcançar. E você, uma curiosidade, né, que hoje os programas de trainee, eles têm muito mais concorrência que os concursos públicos, né? Sim. Os salários são maiores, mas você vai ser desafiado, você precisa estar qualificado. Precisa ser bom, né? Pra ficar lá. Diferente do concurso público, de repente, você não precisa ser tão bom, você tem o conhecimento, te dá uma estabilidade, né? Entre aspas. Mas no trainee você também pode ter essa estabilidade desde que você seja bom naquilo, né? Exatamente. E tem o preparo que a Elo vai fornecer para vocês. E de verdade, assim, quando a gente fala da Elo, a gente traz esse preparo para vocês, né? Porque ele vai desde o autoconhecimento, desde a inteligência emocional, até o técnico que vocês já têm, que vocês já trazem, né? Então, assim, não tenham medo. A carreira que vocês buscam, você pode alcançar, você pode ter, não existe limitação para vocês. E os medos que vocês ainda têm, preocupações, a Elo consegue te ajudar a ver isso. A Elo consegue trazer isso para algo natural, né? Então, assim, não existe limitação. Então, fazer um intervalinho aqui para a Ornella poder tomar uma água, para falar dos nossos parceiros aqui do Turncast. Então, o primeiro deles é a Liroc. Então, estamos agora em épocas de festas. Então, se você ainda não escolheu presente ainda para os seus familiares, para os seus amigos, a Liroc é uma excelente opção de aromatizantes para ambientes. Então, você está vendo agora na tela algumas opções deles. Eles têm um catálogo super personalizado agora na Natal e no Novo. Então, vale a pena conferir. Entre em contato pelo 11 9 30 22 84 80 ou pelo Instagram Liroc Home, que aparece na tela, ou pelo site liroc.com.br. Colocando o código TURNCAST10, você vai ganhar 10% de desconto em todo o site. Isso é tão importante, né? Porque às vezes você está num lugar, você que é empresário, você quer deixar o seu estabelecimento com aquele cheiro, sabe aquele cheiro de empresa rica, aquele cheiro que traz prosperidade, né? É o marketing olfativo. O marketing olfativo, né? Às vezes você, nossa, eu senti esse cheiro. Nossa, de onde é esse cheiro? Que cheiro maravilhoso. Então, é o que eu falo quando a gente passa em algum shopping, né? Às vezes você passa naqueles shoppings bem
shopping de ricos, que a gente costuma falar, né? Aquele cheiro assim, fala, nossa, cheiro de gente rica, gente poderosa, né? Então é isso que a gente quer levar isso pra dentro da sua empresa. Isso, inclusive a Liroc mandou uma lembrancinha aqui, Olha. um presente pra Que você. lindo! Muito obrigada. Espero que você goste. Olha, e realmente, o cheiro aqui tá incrível, né? É maravilhoso. Vou usar. Muito obrigada. Se você quiser abrir para o Eu pessoal quero, de casa. Eu quero, vamos ver. É um presente super. Ai, que lindo, olha. Eles têm todo um cuidado, tem uma cartinha Olha, também. gente, que maravilhoso, olha. As meninas, elas capricham, né? Nossa, show de bola. Então, Ai, olha, isso aqui é importante, gente. Olha isso aqui. é um super diferencial. cuidado, porque nossos convidados são super bem acolhidos. A gente tem essa preocupação de... vocês têm essa disponibilidade, né, de vir até aqui, de compartilhar o conhecimento, compartilhar a sua história. Então, é o mínimo que a gente ainda pode... mais a Ornella nessa fase aí de abertura de empresa, de trabalhar, de processo. Sim. Gente, olha isso. Uma vela. Muito obrigada. Maravilhoso. Espero que você goste. Depois obrigada. Depois você nos fala se gostou. E o último parceiro que nós temos hoje para poder compartilhar com vocês é a Cell Contabilidade, que é a nossa contabilidade já há 4 anos. Primeiro parceiro aqui do Turncast, está conosco desde o início. Então, se você tem agora alguma dúvida sobre regime tributário para 2025, a gente sabe que vai ser o ano de implementação da reforma tributária. Muita gente vai ter dúvida. Vai ser... Será que você está no melhor regime tributário para 2025? Vai ser desafiador não só para você, gestor, mas para a sua equipe financeira. Então, procure a CEL para que ela te dê o suporte para você entender como vão ser essas novos regimes, a nova forma de trabalho, principalmente. Então, entre em contato pelo 11 973 29 4722 ou escaneie o QR Code que aparece na tela. E entre também no Instagram, a Cell Contabilidade, que eles têm um conteúdo novo agora para 2025, que vocês vão gostar. Uma super novidade vindo aí. Sabe um problema que acontece muito nessa época do ano, no final do ano? Você que é MEI, que acabou estourando os 81 mil reais que você pode faturar no ano, e agora, o que fazer? Entre em contato com a CEL, que com certeza eles vão te dar o melhor caminho para você trabalhar dentro da lei, mas pagando o menos impostos possível. Então, entre em contato. Qual que é o telefone, Leandro? Dá para repetir de novo? É o 11... Sim, 11 97329 4722. A CEL Contabilidade no Instagram. Isso aí. E Ornella, agora finalizando o podcast, eu queria que você deixasse uma mensagem, não só agora pensando nos alunos, mas também nos pais, né? Então, esse episódio de Natal para a gente está sendo super especial, porque a gente quer trazer esperança para muita gente que ainda está sem saber o que fazer o ano que vem, que tem uma qualificação, né? Que a gente despertou esse interesse, né? Esse olhar para o ano que vem ser diferente de fato. Que mensagem você deixa para esses dois públicos? Olha, para os pais, eu acho assim, seu filho não está perdido, né? Não joga essa carga de frustração em cima dele. Ele só precisa de orientação, e essa orientação a gente passa, né? A Elo tá aqui para isso. Eu posso ser a sua parceira em ajudar o seu filho a encontrar o caminho dele e alcançar todos os objetivos de vida, porque ele tem. Você pode achar que ele está perdido. Não, ele não está perdido, né? E a Elo vem com esse propósito. E para os jovens, o que eu quero dizer é assim, não importa onde você queira trabalhar, a sua preocupação hoje é que empresa eu quero entrar, o como você deixa comigo. O como você me acompanha, você me assiste, você faz os nossos treinamentos, você faz as nossas mentorias. Essa responsabilidade é minha, não é sua. Então, acho que é isso. Quero, assim, agradecer, né, a oportunidade de estar falando com esses jovens, com esses pais, porque é um conflito muito grande dentro dos pais, dentro dos jovens, e, assim, não precisa disso. A gente pode solucionar isso de uma forma bem tranquila, né? Então, o futuro das organizações, o futuro desses jovens está garantido aqui com a Elo. Perfeito. Obrigado, né, Ornella, pela participação, por compartilhar esse conhecimento que é difícil você ver hoje no YouTube, né, conteúdos desse tipo, trazendo inspiração e trazendo propostas concretas, né, para solucionar problemas. A gente sabe que essa geração que agora está trabalhando, eles vão ser pais daqui a pouco, sim, né? Então, a gente tem que ter essa preocupação hoje de olhar para qualificá-los, ajudá-los de alguma forma, para que eles perpetuem algo positivo e maior, e que a gente quebre esse ciclo, né, das empresas olharem com aquela visão, o que eu faço, né? Não consigo mais contratar, essa juventude está perdida? Não. Então, a gente tem uma esperança aí com você. Com certeza. E você que é jovem, acabou de encerrar o ensino médio, né? Daquele
baque, e agora? O que eu vou fazer? 17, 18 anos, ali já completei meus 18 anos, vou entrar na faculdade, não sei no que trabalhar, o mercado de trabalho está difícil, aqui está a grande oportunidade, né, de pensar aí no seu futuro com seriedade, né? Com certeza. A Elo, a gente já está trazendo muitos conteúdos, já está, né? O nosso conteúdo. A gente dá várias dicas, né? Fiquem tranquilos, só acompanhem a Elo que vocês vão conseguir. Qual é o Instagram mesmo? Elo Desenvolvimento. Elo com 2 L's e 2 O's. Isso aí. Então, se você gostou desse episódio, já compartilha com os Comenta. amigos, com seus familiares. Se você estiver vendo no LinkedIn, no Instagram ou nos ouvindo nas plataformas também, é um conteúdo que foi super rico. A gente quer muito que chegue a mais pessoas. Então, a gente está aqui para poder contribuir com vocês. Então, não esqueçam de fazer todos os trâmites. Já siga, né, o Turncast nas redes sociais. E também já se inscreve aqui no canal no YouTube, que a gente tem muitas visualizações, mas a gente sabe que as pessoas não se inscrevem. Então, se inscrevam, porque você vai receber notificações aí de conteúdos como esse aí nos próximos meses. E obrigado por acompanhar, né, durante esse ano todo, né, seu carinho, as suas mensagens de acolhimento, pedindo profissionais, né? A gente teve muito pedido de profissionais. Eu quero que traga profissional X, profissional Y. Então, o nosso compromisso com quem está em casa justamente é ter um programa variado, onde a gente leve entretenimento e também informação, onde acaba tirando as pessoas da zona de conforto. Às vezes você está passando uma situação, a sua vida não está tão legal, você quer dar uma virada, quer aquele empurrãozinho que a gente precisa para você dar o primeiro passo. Então, é para isso que nós inspiramos, né, o nosso podcast. Isso aí. Então, muito obrigado de novo, Ornella, por participar. E nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal. Gente. Até mais. Tchau, tchau.